por duas coisas: pelo jornalismo, que eu não conseguiria viver sem escrever, sem fazer um tipo de jornalista, e pela dança de salão que eu já vinha dançando desde garoto. Eu digo, vou unir duas paixões, não tem como dar errado. E a dança não tinha divulgação. Os dançantes foram marcantes, absolutamente incríveis. Outros momentos sensacionais, por exemplo, o Festival de Dança de Joinville, que é o maior do mundo. Dança também é política, né? A gente fala que não, mas dançar é um ato político, né? A arte é um ato político, né? Na verdade, tudo está ligado à política. Sim. Tudo. Você me contou que você não conseguia dormir. Ah, sim. Não, os primeiros tempos, 1 ano depois, eu tinha trauma. Não estava interessado em ser o queridinho de todo mundo. E isso não me acrescentaria nada. Eu prefiro não ter alguns amigos do que ter amigos que não merecem o meu respeito. Através desse documentário vocês vão conhecer um pouquinho do que é o Milton. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com um objetivo muito especial, que é entrevistar Milton Saldanha. Milton, para quem não sabe, não conhece, que está chegando na dança agora, ele foi responsável por mais de 20 anos da execução do Jornal Dance. Foram exatamente 21 anos, né, Milton? 21 anos. E o Jornal Dance, para quem não sabe, ele era o principal veículo de comunicação da dança durante todo esse tempo, né? Então ele lançou vários artistas, era por onde a gente ficava sabendo das novidades que aconteciam na dança de salão. Mas antes de mais nada, né, da gente entrar fundo nesse assunto, né, de contar essa história que é tão importante para nós hoje em dia, né? Milton, quem é Milton Saldanha por Milton Saldanha? Bom, eu sou o cara que tenta. O cara que tenta. Eu trabalhei como jornalista toda a minha vida. Comecei com 17 anos em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Trabalhei em Porto Alegre, São Paulo, no Grande ABC. E, enfim, uma trajetória muito longa na área de comunicação. Passei por rádio, TV, jornal, revista, boletim, agência de notícias, assessoria de imprensa. Então Foram grandes veículos de comunicação, né? Eu vi aí Jovem Pan. Jovem Pan, passei pela Rede Globo, trabalhei no Estadão com cargo de chefia, Diário do Grande ABC, com um cargo mais alto da redação. Tinha 70 jornalistas, não era pouca gente. Chefiei a sucursal do ABC do Estadão. Enfim, fundei a revista, mais de uma. Enfim, tive uma carreira muito intensa o tempo todo. E quando estava para me aposentar, em 1994, eu comecei a pensar o que eu vou fazer aposentado. Porque eu estava no auge da vida e tinha muita energia para queimar ainda, tanto física como intelectual, tudo. Não pretendia parar. Sabia que a aposentadoria é uma perda de renda e vinha pensando e tal. De repente, eu tive um estalo. Vou fazer um jornal sobre dança. Mas essa paixão não surgiu do nada, né? Não. Você dança, pelo que eu li na sua biografia, desde os 12 anos de idade, né? Desde os 12 anos de idade. São mais de 60 anos, deve dar uns 62, 63 anos de dança. Eu não me lembro de um único ano na minha vida em que eu não tivesse em algum momento dançado. Fui muito presente porque a família toda gostava, praticava. Fazíamos baile em casa, íamos aos clubes, então a dança estava impregnada. Quando eu tive a ideia de fazer o Jornal Dança, é importante que se frise, não havia sequer computador. Exato, isso foi em 94. 94. A gente trabalhava nas redações com máquina de escrever. Não havia internet, nada disso. Essa facilidade de comunicação que tem hoje. Você está na Alemanha, eu estou aqui, a gente pode se falar instantaneamente por um WhatsApp, uma coisa dessa. Isso naquela época era uma coisa turística, né? Isso naquela época era ficção. Sim. Os primeiros computadores não tinham nem esse nome, eram chamados de cérebro eletrônico. E era uma parafernália que ocupava uma sala. Eu vim dessa comunicação rudimentar. E a dança não tinha divulgação.
E pra gente que é da área de comunicação, a gente pega isso muito fácil, né? Os amigos me ligavam e eu ligava nos finais de semana, perguntando onde a gente vai dançar neste sábado, nesse domingo. As pessoas se conheciam nos bailes, nas academias de dança que já começavam a surgir, e a minha ideia do jornal veio por fazer academia de dança. Eu me tornei aluno da antiga Arteson, que ficava na Avenida Rebouças, e aí, como eu precisava de um projeto de aposentadoria, e não queria mais ser empregado, que isso é muito bom, tem várias vantagens, mas tem também aborrecimentos e tem estresse que é inerente à profissão. E ninguém no jornalismo trabalha sem estresse, isso não existe. Então é o tempo todo um trabalho de tensão. É um trabalho hercúleo, gente. Pra quem não sabe, teve um tempo da Baila Mundo, no comecinho da Baila Mundo, eu inventei de fazer uma revista da dança de salão, revista Baila Mundo. Foram 3 edições. Nossa, era um trabalho assim, de não dormir à noite, de ficar preocupado qual vai ser a próxima pauta, de ir atrás de patrocinadores, de anúncios na revista, para a revista se pagar, né? Era um trabalho assim, hercúleo. Eu queria que você contasse um pouquinho como que era a sua rotina quando você criou, você foi lá, resolveu fazer o dance, de criação dos artigos, de ir atrás de patrocinadores. Como que era a sua Olha, vida? veja, Gladson, se você com 3 edições sentiu o peso, imagine eu que fiz mais de 200. Você sente o peso da importância disso? É absurdo. A pessoa que faz uma coisa dessa, eu acho que ela, no mínimo, ela ama o que faz, né? Ela tem que ter o amor pela dança, amor por aquilo, pela profissão. E a gente tem que ser grato, né? Eu acho que quem dá amor tem que receber amor. Eu acho que Olha, eu vou contar o segredo de começar. Sabe qual é o segredo de começar? É não parar para pensar. exato. Se você É não parar para pensar. Eu sempre fui empregado, salariado. Partir para um negócio próprio me deu um temor, que eu digo, puxa vida, tem meu nome em jogo, Exato. porque eu vou botar meu nome nisso e tem que dar certo. Quando eu percebi, eu já estava com o Jornal Dance na rua. Sorte que o jornal era mensal, por isso que eu não morri antes. Trabalhei porque nem quinzenal dava para uma coisa dessa. E mesmo assim eu trabalhava o mês inteiro. Claro. Desde bolar pauta, as pautas que são as matérias, os temas que vão entrar no jornal, até a edição, o trabalho de reportagem, fechamento gráfico e distribuição, captação de anúncios, e depois cobrança dos anúncios, o mais difícil, cobrança dos anúncios, que muitas vezes dava dor de cabeça. Fiz um curso de fotografia, porque eu não era fotógrafo, então fiz um curso de fotografia para não ter que gastar, porque era muito caro pagar fotógrafo. E naquele tempo não tinha o digital, era tudo filme. Tudo isso somado era muito trabalho. Você viajou praticamente o Brasil inteiro, né? Viajei quase o Brasil inteiro e o exterior também. Eu fiz coberturas no interior da França, Bienal de Lyon, de dança de Lyon, onde o Carlinhos de Jesus fez um carnaval de rua. Que legal. Pra vocês terem uma ideia, eu como Baila Mundo, eu acho que eu tô na casa dos 16 países que eu visitei. Milton, quantos países você já visitou na sua vida? 80. Não é pouca coisa. A maioria dessas viagens não foram profissionais. Sim. Foram de turismo mesmo, que eu fiz de mochila nas costas. Sim. Então, a primeira eu saí pela América do Sul, 2 meses, correndo 5 países da América do Sul, dormindo em espelunca, que era o mais barato. E aí, aqui um parênteses, pessoal, talvez vocês não saibam, mas assim, quando eu inventei de me mudar para o exterior, o Milton sempre me escrevia, sempre me mandava mensagem, não, faça isso mesmo, encorajando, mensagem de coragem mesmo, de incentivo, para que eu realmente seguisse essa carreira. Isso realmente me ajudou, porque eu olhava assim, falei assim, nossa, ele já passou por isso, né? Ele já viveu de dança, já viajou com dança, então acho que é um momento de eu poder aproveitar. Eu acho que o Milton foi uma das pessoas que me incentivaram muito com o Baila Mundo, a viajar o mundo com o Baila Mundo, porque poderia ter coach melhor. A viagem é uma universidade. Sim. Então, eu duvido que algum curso de geografia me ensinasse mais do que eu aprendi com as viagens. Jamais. E história também.
Eu fico imaginando, assim, foram 21 anos de dedicação ao dance, né. Quantas histórias você não deve ter ouvido e não deve ter vivenciado, né, dentro da dança de salão. E eu queria saber de você, assim, quais histórias foram mais marcantes, as personalidades da dança que você conheceu, que te chamaram mais atenção? Os navios. Mais de 15 anos fazendo cruzeiros dançantes, era um por ano. Os dançantes foram marcantes, Sim. foram absolutamente incríveis. Uma matéria que foi um sucesso, assim, todo mundo comentou, que você lembra até hoje que foi muito especial de ter feito? Olha, encrencas, Encrencas. encrencas. É o que dá mais audiência até hoje. E eu fiz uma entrevista com um dançarino de tango em São Paulo. Lá pelas tantas, na entrevista, ele me fala que no Brasil só ele e uma pessoa de Belo Horizonte dançavam o verdadeiro tango. E eu botei isso na matéria. Isso deu uma encrenca. Eu imagino. Tinha gente até querendo bater no cara. E eu tive que ir em reuniões, apaziguar. Eu joguei gasolina no fogo e depois fui lá de bombeiro. Ter que apagar. Então, foi a primeira experiência muito impactante e que me ensinou, calma, eu tenho que ter mais prudência. Antigamente os haters era pessoalmente, não era virtual. Era mais perigoso. De uma moça que eu fiz um editorial, ela era racista. Eu até dançava com ela de vez em quando nos bailes e tal. Depois nunca mais convidei, porque um dia no baile ela falou assim: com negro eu não danço de jeito nenhum. Aquilo me incomodou tanto. Aí eu fiz um editorial de pau no racismo, em que começava dizendo exatamente assim: a maior demonstração de ignorância e burrice é o racismo. Eu comecei com essa frase, eu não botei o nome dela, é claro. Quando ela me encontrou num baile, ela disse assim: você fez aquele editorial para mim, né? Eu digo: exatamente. Sim, que bom. Ela diz: eu acabei de ler e rasguei o jornal. Foi o maior elogio que eu tive, porque atingiu. Sim, chegou, Se ela rasgou o jornal, é sinal de que é sinal de que funcionou, funcionou. porque eu toquei onde eu queria, na ferida. Outros momentos sensacionais, por exemplo, o Festival de Dança de Joinville, que é o maior do mundo, Sim, até hoje. até hoje. Até hoje, com 60 mil espectadores em cada edição, então é fantástico. 5 mil bailarinos. Acho que mais de 15 anos eu cobri o festival também, que o jornal era dedicado inicialmente só a dança de salão, e aí eu comecei a entrar também um pouco nas danças clássicas e tal, contemporâneas e tudo. Dança, street dance, e comecei a entrar de tudo. O Milton já contou aqui pra gente um pouco do perfil dele desses 20 anos de Jornal Dance, mas tem uma parte desse inteirinho aí, né, Milton, que foi bem importante também, que eu acho que é um assunto que é de total relevância, principalmente para os dias de hoje, que a gente vê um pouco dessa assombração da extrema-direita com essa coisa da ditadura, né, as pessoas querendo que volte a ditadura, enfim, e você viveu muito bem essa época, né, foi preso político, né, pelo que eu soube, mas eu quero escutar de você, falando como que essa época influenciou na sua vida, né, os traumas que você teve, como que a dança ajudou nessa sua trajetória. É importante falar isso porque eu acho que dança também é política, né, a gente fala que não, mas dançar é um ato político, né, a arte é um ato político, né? Na verdade, tudo está ligado à política. Sim. Tudo. As pessoas compram um pãozinho na padaria e isso está ligado à política. Exato. Se custa R$ 2, 3 ou 4, é uma decisão política. Sim. E eu sempre tive uma consciência de esquerda. As informações que eu tenho sobre a história do Brasil, escrevi um livro onde eu conto 60 anos de história do Brasil, tudo de memória, vem da vivência. Ninguém me contou nada sobre 64, sobre a ditadura, eu vivi. Vivi na teoria porque eu li tudo que saía sobre o assunto, inclusive livros escritos por generais golpistas. Eles, logo depois do golpe de 64, vários escreveram livros. Eu lia tudo, era uma forma de me informar sobre aquilo que não saía nos jornais, que ninguém contava, eles contavam. Ali eu fazia meu filtro, li também, claro, os autores de oposição, de esquerda. Então,
eu tinha em paralelo uma formação teórica e uma vivência prática por tudo que eu testemunhei e vivi. Logo no dia do golpe eu tive que fugir, me esconder. Logo no dia 2 ou 3 de abril, eu saí de Santa Maria, fui me esconder em Porto Alegre, porque corri o risco de ser preso, porque eu já trabalhava em jornal e escrevia sobre política. Não fui procurar, porque eles estavam preocupados com os grandes líderes sindicais e tal, era muita gente para prender. Depois, em 1970, eu fui preso junto com meu irmão e um amigo que morava com a gente, aqui em São Paulo. Fomos presos no Doicote, não fui torturado, nem meu irmão. Nosso amigo foi barbaramente torturado, sem traumas até hoje disso. E então eu vi a ditadura por dentro. Esse crescimento da direita, não só no Brasil, mas no mundo, é uma coisa nefasta, que tem que ser encarada assim, tem que ser combatida, e as pessoas não podem ter medo de se expor. Tem que se posicionar, porque cada opinião, cada posição tem um peso, sabe? E a gente tem que usar o nosso acervo de informação cultural, de vivência, a gente tem que usar isso na defesa da democracia. Exato. Botar isso a serviço de alguma coisa útil. Mas na época foi uma coisa dura para você, né? Você me contou que você não conseguia dormir. Ah, sim. Não, os primeiros tempos, 1 ano depois, eu tinha trauma. Sim. Saía para dormir num hotelzinho fora de casa, às vezes, para poder relaxar. Nem a família sabia onde eu estava, então... Porque você tinha medo de estar dormindo e de repente... É o trauma, né, que você sai. E olhando isso, essa história, assim, você acabou de falar da importância da gente se posicionar, né, como, principalmente nos dias de hoje, e eu queria aqui aproveitar o momento e te agradecer pelos textos que você posta no seu Facebook, e eu acompanho sempre as suas crônicas, suas dissertações, é sempre de uma lucidez tremenda, sempre trazendo fatos históricos, enfim, é de uma riqueza tremenda. Eu acho assim, se você não segue o Milton Saldanha, entre lá no Facebook, Milton Saldanha, e vai ver a linha do tempo dele, os textos dele são maravilhosos. As nossas armas hoje são a informação. E a informação está tão deturpada e às vezes tendenciosa em vários meios de comunicação, no WhatsApp, não sei o quê. E aí quando a gente se depara com um jornalista, que é uma pessoa séria, que estuda, né, informação de uma forma limpa, né, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que para você que é jovem, quer saber um pouco de política, quer conhecer um pouco da dança, tá aqui um jornalista, né, disponível aí para você, com informação gratuita, que vivenciou toda essa história, né? Então, obrigado, Milton, obrigado de verdade pela sua contribuição. Eu agradeço pela indicação, pela referência, porque eu tomo isso como um dever. Então eu fiz uma escolha que tem também seu preço, que é o da exposição, de peito aberto, pelo que eu defendo, pelo que eu considero justo, pelo que eu acho que é inclusive necessário para que se tenha uma vida decente e melhor, por causa das tuas posições. Só que elas são necessárias. Exato. Não há como renunciar à luta política, não tem como. Eu não sou um sectário e também não acho que a esquerda esteja acima do bem e do mal, não se trata disso. Agora, não consigo ver na direita nenhuma virtude que me faça ser condescendente com eles. Nenhuma virtude. Por mínima que seja, mas não vejo nada de bom, nada. Eu não vejo na direita nada construtivo, nada edificante. Eu acho que a direita é uma coisa voltada para o umbigo de cada um se vire, sabe? Como dizia um empresário de extrema direita que eu conhecia, ele dizia assim, quem pode mais chora menos. Era o ditado preferido dele. Sim. Quem chora mais, quem pode mais chora menos. Então, como eu posso menos, eu choro mais. É verdade. É isso. Eu acho que por aqui a gente já conseguiu traçar um perfil bem completo do Milton, dessa pessoa tão emblemática, né? É uma pessoa que nasceu praticamente de um berço da dança, teve um momento político na sua vida, né, no meio ali da sua carreira como jornalista, teve muito sucesso na carreira de jornalista em grandes meios de comunicação e veio contribuir para a dança, que é um privilégio, porque a dança era tão carente de tantas coisas, né, de informação, de comunicação, até de profissionalismo, né? Então, por isso que eu fiz questão de sair da Alemanha, vim visitar aqui o Brasil
e gastar esse tempo aqui, porque a gente tem que divulgar esse tipo de talvez hoje muitos que estão chegando aqui agora não conhecem, não sabem quem foi o Milton, né, não sabem da importância que ele tem. Então, Milton, obrigado por essa entrevista, obrigado por toda a contribuição que você fez pela dança. Se hoje a gente tem o Baila Mundo, acho que foi graças a você, porque você adubou o caminho, né. Quando eu entrei com o Baila Mundo, com a comunicação na internet e tudo mais tal, você já tinha preparado o terreno, né, as pessoas já estavam mais habituadas à informação, a consumir informação de dança. Então eu não cheguei do zero, né, eu cheguei porque eu tive uma pessoa super importante que adubou esse caminho e que foi sempre muito parceiro meu. O Milton, toda vez que eu precisei de fazer um documentário, fazer alguma coisa, não foi aquela pessoa que teve medo, né, "Ai não, tá vindo para ocupar meu lugar", não. Foi sempre muito peito aberto, colaborativo, né, e eu admiro muito essa personalidade dele. Milton, obrigado mais uma vez. Edson, muito obrigado. Me sinto profundamente honrado com essa entrevista. É um remix. Para mim isso é um prêmio, porque todo mundo gosta e precisa do reconhecimento, Sim, afinal de contas. sim. Eu já estou com 79 anos, agora desse ano farei 80, e quero contar uma coisa que pouca gente sabe. Depois do Dance surgiram algumas publicações, assim como o Baila Mundo, também revista e jornais de dança vieram depois. Sim. Eu escrevia e colaborava em 2 supostos concorrentes. Sim. Escrevi para eles artigos sem cobrar nada, cedi fotos que eu tinha do Dance, do meu arquivo. Depois que eu parei o Dance, eu fiquei escrevendo para um jornal do Rio, que era o Falando de Dança. Sim. Aí eu tinha uma página cativa lá, ou meia página, todo mês, que eu mandava, nunca cobrei um centavo. Sim. Era uma colaboração espontânea e que eu tinha o prazer de escrever, e escrevia com a mesma garra como se fosse o velho Dance de sempre. Milton, e assim para finalizar, qual conselho que você dá para essa juventude que queira às vezes se aventurar, né, para essa área de comunicação, seja em vídeo, seja em mídia analógica, hoje mais digital, né, no jornal, mas o que você considera importante, né, para as pessoas que querem se aventurar nessa área? Olha, aos jovens eu recomendaria uma coisa fundamental: sejam éticos, sejam decentes, sejam ousados, tentem sem medo de ousar. O importante é a integridade moral, a preservar a imagem de vocês. Não adianta gastar 40, 50 anos formando uma imagem e perder num minuto ou em 30 segundos de vacilo por causa de uma indignidade qualquer que não vale a pena. Então, sejam corretos durante a vida, isso é que interessa. É isso. Essa foi a nossa história aqui com o Milton Saldanha. Milton, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer Obrigado, te Gleison. receber aqui, te desejo muito sucesso Muito obrigado. e que esse vídeo aí espalhe para todo mundo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas da dança. Assine aqui o nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram e até a próxima. Obrigado, gente.